Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos humanos e espirituais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Boa noite a todos. Há poder nesse lugar, poder suficiente para mudar toda a sua vida, mudar toda a sua história. E este poder tem um nome. É o Espírito Santo de Deus que está aqui no nosso meio. Amém? Nós, no nosso dia a dia, somos rodeados de opções. É sempre assim, né? Quando eu olho para uma situação na minha vida, eu paro e falo assim: ou eu faço isso, ou eu faço isso. Sempre nós estamos diante de uma opção na nossa vida. Sempre nós temos que tomar uma ação. Sempre nos damos de encontro com esta estrada que depois se torna um Y e vai tanto para um lado ou para o outro. Muitos falam assim: nossa, o que será que Deus quer que eu faça? Outros perguntam assim: nossa, será que eu acertei ou será que eu errei? Outros pensam assim: meu Deus, o que eu vou fazer? E a nossa vida vai seguindo desse jeito. Uma hora ou outra, eu tenho que tomar uma ação. E essa ação pode me levar para a vida ou pode nos levar para a morte. E não é morte de morrer morrido, né? É morte, né, de um bem que poderia acontecer na minha vida. Morte, que também pode ser de um pecado. Glória a Deus, louvado seja Deus, que haja uma morte do pecado dentro de mim. O certo e o correto é que a nossa vida sempre está rodeada entre essa história da morte e da vida. Sempre vivemos a possibilidade de escolhas na nossa vida. O evangelho de hoje, Jesus está conversando com os discípulos e também com aqueles que estavam na sinagoga da Galileia, e ele disse uma palavra que é uma palavra-chave da nossa existência, e para que não se dizer uma palavra-chave para a noite de hoje na nossa vida. Ele estava conversando, falando na sinagoga, e de repente os judeus disseram: como que esse Jesus pode dizer isso? E sabe o que ele disse? Ele falou assim: se não comerdes da minha carne e não beberdes do sangue, não tereis a vida em vós. Para os judeus na época é uma loucura Jesus chegar e dizer: se você não beber do meu sangue e comer da minha carne, não vai ter vida. E os judeus perguntavam: meu Deus, como esse homem pode estar falando estas coisas, destas coisas? E hoje entendemos isso em profundidade. E essa palavra tem um poder tão grande, uma verdade tão grande que reside dentro dela, que ela é trazida hoje para nós refletirmos. Refletirmos verdadeiramente o que é esta carne e o que é este sangue. Não tenha dúvida que um dos lugares onde se apresenta esta carne e este sangue é
na Eucaristia. A Eucaristia, ela é verdadeiramente carne, verdadeiramente sangue de Cristo. Na Eucaristia nós encontramos-nos com o próprio Cristo. Esta é a nossa fé, este é o verdadeiro sentido. Quem não comunga, e vou deixar muito claro isso, quem não comunga a Eucaristia, não comunga o corpo e o sangue de Cristo. Se todo mundo tivesse ideia do que é a Eucaristia, ninguém deixava de faltar à missa. E tem muita gente, às vezes, que fica semanas e semanas sem ir na missa. Semanas e semanas, meses e anos, sem ir para a confissão dos pecados, sem se arrepender dos seus pecados e ir ao sacramento da reconciliação. Ora, se soubessem o valor da Eucaristia, o valor que tem verdadeiramente este corpo e este sangue, não deixariam, e as santas missas não deixariam de receber. E olha, eu vou dizer para vocês, as igrejas estariam lotadas dia e noite, noite e dia. Infelizmente nós não sabemos desse valor, mas aqui o nosso carisma, dar a vida a quem não tem, tem que falar da vida, tem que dizer da vida. Eu falei que tem caminhos de morte, tem caminho de vida na nossa vida, e eu tenho que falar da vida, e essa vida reside na Eucaristia. Quando Jesus disse: quem comer do meu corpo, quem beber do meu sangue, ele vai ter vida dentro de você, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Há uns anos atrás, uma pessoa de Santa Bárbara do Oeste estava acometida de leucemia. E quando o padre consagrou Jesus Eucarístico, na hora de consagração, ela clamou do lugar onde ela estava na missa: Senhor Jesus, que o teu sangue seja o meu sangue agora, eu vou te receber e eu creio que tu vais me curar. E louvado e bendito seja Deus, porque uma semana depois ela foi fazer os exames e o sangue dela estava totalmente normal, totalmente colocado no lugar. Amém? Amém, mas eu quero dizer que eu fico muito triste porque essa pessoa se tornou evangélica. Que pena! Que pena! Ainda um Deus misericordioso cura, levanta, mas não entende. Ah, César, mas lá também está Deus na igreja evangélica. Sim, está Deus, mas não tem Eucaristia. Bem entendido isso? Se você entra por aquela porta, que pena! Se você entra pela porta de uma igreja evangélica, que pena! Que você perde o maior valor da vida, verdadeiramente corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você troca. Ah, César, mas os evangélicos estão todos perdidos. Não, a misericórdia de Deus que os cubra. Mas você que está aqui dentro, a partir de hoje, você sabe que o maior bem, um dos maiores bens que nós temos na nossa igreja, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus os cobre pela misericórdia, porque a palavra se torna alimento também para nós. Porém, eu aqui na minha igreja católica, apostólica, romana, eu tenho o alimento completo. Eu tenho a palavra e eu tenho
Jesus eucarístico. Eu tenho os sacramentos. E eu tenho uma mãe. Nada disso tem preço. Porque é uma grandeza enorme. Uma infinidade enorme. Um Deus que se revela desta forma na nossa vida. Amém? Você quer caminho para a tua vida? Você quer vida para a tua vida? Busque na fonte da vida. E a fonte da vida está na palavra, está na Eucaristia, está nos sacramentos, está na oração, está em Maria e os santos. Nós temos grande graça de Deus, mas infelizmente nem muitas vezes nós aproveitamos essa graça que temos. Não troque. Fico com o coração muito triste quando eu vejo pessoas trocando de igreja. Fico com o coração muito triste quando vejo pessoas indo para outras seitas. Porque você está trocando o melhor pelo mais ou menos. Não troque o melhor pelo mais ou menos na tua vida. Faça experiência do Deus vivo. Faça experiência de mergulhar no coração desse Deus através dos sacramentos. Eu quero dizer para você, a tua vida vai mudar. Faça experiência de ser uma mulher, um homem da Eucaristia. Uma mulher, um homem de oração. Uma mulher e um homem da palavra de Deus. Eu vou dizer para você, o demônio não vai ter poder sobre você. O demônio não vai ter poder na sua casa. Porque a hora que você chegar, os demônios vão voar tudo pela janela, pelo vão das portas. Porque vai dizer, aqui tem um filho de Deus, aqui tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia de Deus, e não suporto isso. Amém? Uma das coisas, estávamos até conversando ontem isso, né? Falam tanto de possessão, tudo mais, né? Mas uma das coisas que eu falo, que quando tivemos oportunidade de acompanhar alguns de verdadeira possessão, a pessoa que está possessa, ela não consegue tocar na pessoa que é cheia do Espírito Santo. Isso, eu não tenho dúvida que é por causa do Espírito da vida. Uma pessoa que está possessa por um demônio, verdadeiramente, ela não consegue tocar numa pessoa cheia do Espírito Santo. Isso estou falando por tantos e tantos anos de caminhada que eu já acompanhei. Se alguém fala que está possesso e vem dar murro por cima de mim, eu afirmo que não está possesso. Está com algum desequilíbrio mental. Porque os raros casos de possessão, apresenta-se a pessoa totalmente imune. Alguém ontem me dizia que ele ia sendo atacado por uma pessoa possessa, mas a pessoa jogava um murro em cima dele, mas passava aqui dele, não conseguia chegar perto. Porque o demônio não toca no Filho de Deus. Repita isso comigo. O demônio não toca no Filho de Deus. O demônio não toca numa pessoa cheia do Espírito Santo. Não toca. É muito sério isso, e é o que a palavra vem nos dizer hoje. Nós precisamos ter esta atenção redobrada. Nós precisamos mergulhar nesta graça. Nós precisamos ser dependentes da vida de oração, da palavra de Deus, da Santa Eucaristia. Porque Jesus diz, o meu corpo é verdadeiramente
está escrito aqui porque, infelizmente, nossos irmãos evangélicos falam, é um simbolismo. Eles têm a Santa Ceia deles, é um simbolismo. Então abra a palavra de Deus se você quiser, no Evangelho de São João, no versículo 55 do capítulo 6. Quem está falando aí não é ninguém, nada mais, nada menos que Jesus. Não é ninguém mais, nada menos que Jesus que está dizendo. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Porque a minha carne é verdadeira. Está escrito que simboliza, sim ou não? Que a minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Então aquilo que tu recebes no altar é verdadeiramente corpo e sangue de Jesus. Amém? Entendido isso, que pena que tem gente que larga e abre mão disso, desse grande bem precioso. Que pena, porque no Evangelho de Lucas narra, e o verbo se fez, tá fraco, gente, e o verbo se fez e habitou entre. O que é verbo? Ele é a palavra. A palavra, tudo aquilo que os profetas disseram no passado sobre Jesus, que ia nascer de uma virgem prometida, que o anjo diz, ave cheia de graça, e o verbo se fez carne. Ele é o próprio verbo. A palavra é alimento também. É ou não é? É alimento. Então, eu quero dizer para você, porque muitas vezes a nossa vida tem sido atacada pelo espírito da morte. Porque nós não temos buscado verdadeiramente no coração de Deus os sentidos para a nossa vida. Por que que o demônio entra na tua casa? Por que que o demônio muitas vezes entra na tua vida? Porque você dá brecha para o demônio. Porque se você for um homem, uma mulher de eucaristia, da palavra, da oração, o demônio não tem poder de entrar na tua vida. O mal não tem poder de entrar na tua vida. O espírito da morte não terá poder de entrar na tua vida. Ora, esta noite, o Senhor Jesus está nos ensinando o que é o caminho. Muitas vezes sai aí um surto de gripe. Muita gente pega a gripe, muitas pessoas não pegam. É ou não é? Por quê? Por que o outro pega e o outro não pega? Porque um está mais forte, outro está mais fraco. É muito evidente, gente, que muitas vezes se o demônio está entrando na nossa vida, se o mal está entrando na nossa vida, é porque nós não temos usado das armas que deveríamos usar. Nós somos acomodados, nós somos preguiçosos. E muitas vezes acontece, sabe o quê? Nós apuramos e procuramos Deus só quando a porca torce o rabo. Que pena! Que só quando apura a sua vida você sai correndo atrás de Deus. Deus, esta fonte de vida, me faz ser uma constante. Amém? Tem gente que fala assim, ô César, mas eu rezo tanto, e a minha vida, você não imagina do jeito que está. Né? Fala até assim, você não imagina do jeito que está. E eu dou uma resposta para quem diz isso. Imagine se você não rezasse do jeito que você estivesse rezando, que jeito estaria a sua vida? A gente não dá valor, a gente quer tudo perfeitinho. Calma! Você tem que buscar, e buscar aquele que é verdadeiramente
corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a presença de Deus para a tua vida. Você tem que ser presente em Deus todos os momentos. Para de buscar a Deus só na hora que a porca torce o rabo. Porque senão a tua vida vai estar sempre o mesmo marasmo. Entendido? Fala aí pro teu irmão, para de buscar a Deus só quando a coisa aperta, meu irmão. Busque a Deus intensamente, sem parar, sem vacilar, sem tropeçar. Mas se der um tropeção, levanta. Amém? Tem lá a música, né? Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas depressa levanta e começa a cantar. Mais depressa levanta e Vocês entenderam? Caiu, levanta. Não perca tempo. Não faça corpo mole. Fala isso pro teu irmão. Caiu, levanta, meu irmão. Não perca tempo. Para de churumela. Caiu, levanta. E caminha com Jesus. É esse o nosso caminho, gente. Caiu, levanta depressa. Não pode parar. Não pode parar. Faz de conta que tem um boi bem bravo atrás de você. Já pensou você correndo, um boi correndo atrás de você, você tropeça, você fica deitado no chão? Ah, não, né? Mas que nem uma mulher lá de Santa Bárbara, a gente atende ela vai, eu queria morrer. Eu queria morrer. Um dia vai atravessar a rua, o carro deu uma acelerada, ela pediu pra calçada. Ela não quer morrer, não. Então apura, aperta o pé, não abra mão desta vida com Deus. Na minha condição missionária, eu não posso mentir. Vão haver os problemas, sim ou não? Vão haver as lutas, sim ou não? É evidente, você está vivo. Mas o que eu não posso é parar. Eu não vou, né? Eu não vou mais na igreja católica. Eu vou lá. Que pena. Que pena que você parou o caminho na metade. Que pena que você troca por outras coisas. Eu não troco o meu Jesus. Eu não troco a minha igreja por nada. Porque eu sei que todas as vezes que eu vou lá, entro naquela fila da comunhão, eu vou receber símbolo? Sim ou não? Eu vou receber aquilo que é verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. Jesus diz aqui, verdadeira comida, verdadeira bebida. Então não é significado, é verdadeiro. Amém? E infelizmente, nós no mundo de hoje, nós sofremos uma coisa, né? Esse mal de trocar as coisas que são mais ou menos por aquilo que é certo. É verdade ou não? Tem um monte de mentira aqui no mundo. E às vezes a gente acaba entrando no papo da mentira e não vai para a verdade. Tem um monte de coisa, né? Tem lá, você abre o jornal, você vê horóscopo. Nossa, que vontade de dar uma olhadinha lá no meu signo. Não pode. Mas não pode. Aí faz. Somos doidos para
tem uma mentirinha. Ai, esses dias eu ouvi, a mãe de Ná morreu. Ai, coitada da mãe de Ná. Ai, ainda bem, um a menos desse mundo, meu Deus. Um a menos para falar mentira. Fim do ano vai lá fazer. E nós corremos atrás dessas coisas. É ou não é? O mundo oferece mentira. Mentira. Tanta mentira que você não tem dinheiro para comprar coisa do shopping, mas você vai lá e só fica olhando lá. Só fica olhando. E o tonto fica contente ainda, porque gasta algum dinheiro que não pode ainda. E olha e volta. Comprou. Não, fui passear. Foi ver com os olhos e lamber com a testa. Não tem dinheiro, é pobre. Mas gosta de viver na mentira. Gosta de viver na mentira. É ou não é? Vai lá na perfumaria, compra aquele perfume mais caro que tem. É bom usar o perfume caro, é bom. Mas de repente você vai e tropeça, cai o vidro no chão e quebra aquilo lá. É tudo mentira, gente. Passa. Tudo passa, só Deus permanece, só Deus é verdadeiramente vida. É ou não é? A gente não é também assim, né? Quando tinha 18 anos, estava tudo bonitinho, né? Depois começa a cair. Tem uns que vão até diminuindo de tamanho, né? Tem uns que faz assim. Esses dias eu encontrei com uma pessoa em Santa Bárbara do Oeste. O cara era um atleta, musculoso que só vendo. Ele estava de pé na praça, ele estava assim. Parecia que estava montado um bezerro. Eu falei, já foi. Tudo passa. Só Deus permanece, mas o ser humano fica atrás de mentira. Um parente meu na época da Copa, meu Deus do céu, era pipoca, cerveja de um lado, o Brasil estava jogando com a Inglaterra e me sai o jogador da Inglaterra lá pelo meio lá do jogador do Brasil, bem, gol da Inglaterra. Ele levantou do sofá, deu um grito e pum, caiu morto. Gente, futebol está dando dinheiro só para uma camada de pessoas. Só para uma camada de pessoas. E a gente se morde para ir atrás dessas coisas. Só alguns estão lucrando com isso. Agora não tem garçom para servir os jogadores que vêm de fora. Fizeram lá um edital na internet recrutando pessoas que querem fazer serviço voluntário para trabalhar para esses jogadores. Ora! E tem uma fila de besta ali atrás, me desculpa. Vai trabalhar de graça. Trabalha, sofre e o que vai levar disso? Gente, nós estamos muito atrás do relativo. O Papa Francisco falou algo que o jornal não noticiou. Sabe por quê? Porque televisão mostra só aquilo que é conveniente. Estão querendo acostumar a gente com o pecado, né? Que é normal separar, unir 2, 3 vezes. Agora não é bissexual, tem também um monte de junto aí, um negócio que estão inventando aí, uma salada mista. Tá, parece para deixar tudo, parece na televisão essas coisas. Por quê? Porque querem incutir na sua cabeça que tudo isso é normal. E não é normal. O povo brasileiro não aceita isso. O povo brasileiro não aceita aborto. O povo brasileiro não aceita prostituição. O povo brasileiro não aceita isso. Mas querem fazer a gente acreditar nisso. Na normalidade das coisas. Que não tem problema os namoradinhos saírem. E daí, diabo a 4, me desculpa dizer.
que tudo é normal. Mas o Papa disse, e é uma verdade muito grande, que a nossa geração, desculpe a palavra, mas é a palavra que o Papa disse e não noticiaram, é formada de 2 braços. Então ele falou, é a geração cocô. Por que geração cocô? O primeiro co é do consumismo. E é o que muitas vezes nós estamos treinados a gastar, e compra daqui, compra dali, e gasta. E a nossa vida muitas vezes gira em torno só disso. A sociedade está assim? Sim ou não? E sim, está. E outro co é do comunismo. Muitas vezes não se percebe, né? Mas veja o que acontece. Hoje se pensa em colocar um crucifixo na repartição pública. É verdade ou não? É. Por que será isso? Hoje, se você falar contra o homossexual, cadeia para você. Mas se o homossexual falar dos cristãos, do católico, tirar sarro do católico, não acontece nada. É ou não é? Agora estão querendo entrar com uma lei onde quem sair em caminhada, em passeata e for pego pela polícia, sabe o que dá? Ia dar 30 anos de cadeia. O político lá, o corrupto, fica 1 ano e pouco disfarçando lá dentro da cadeia e sai. E o coitado que vai no direito constitucional dele de ir e vir, que nós temos direito de livre expressão na nossa religião, na nossa fala, vai ser cerceado agora com 30 anos de cadeia. Nós estamos sendo cozidos pelo sistema da morte e muitas vezes nós não percebemos. Por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo para não aceitar estas coisas. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo para que você possa, mesmo sendo só uma voz lá na tua casa, sendo somente uma voz lá na tua família, você não deixar de proclamar nosso Senhor Jesus Cristo como o Senhor da vida, como os mandamentos da lei de Deus, caminho para a nossa vida. Jesus, caminho, verdade e vida. Amém? Fala isso para o teu irmão. Meu irmão, não abra mão desse Espírito da vida. Não abra mão, meu irmão, dos valores do Evangelho. Não abra mão de Deus na sua vida. Não deixa essa cultura aí do relativo tomar conta de você, não. Tomar conta da tua cabeça, não. Não deixa. Não deixa. Eu tomei uma decisão e a partir de agora eu vou falar muitas coisas aqui que precisam ser faladas e muita gente tem medo de falar. Mas eu não vou me calar, porque o Senhor já me deu motivos na palavra, deu motivos nas circunstâncias da minha vida, para que eu não me calasse diante das coisas. Eu preciso dizer, os operários da messe precisam falar. Vocês que vivem a nossa espiritualidade precisam ser profetas e missionários aonde vocês estão. Não somos nós só não, viu? São vocês também missionários aonde vocês estão. Vocês são missionários. Vocês têm esta incumbência, porque nós estamos recebendo aqui o Evangelho da verdade. Nós estamos na igreja onde Cristo falou: tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. E eu fui lá em Roma e vi. Lá tem a cátedra do Papa. Daí tem uma escadinha no canto, você desce ali, na direção da onde o Papa está sentado,
tem lá um corredor, tá com blindex lá, mas você consegue ler Pedro. Aqui jaz Pedro, primeiro dos apóstolos. A nossa igreja está edificada sobre Pedro, a quem Jesus deu a chave do reino de Deus. Amém? E isso não é qualquer coisa. Nenhuma igrejinha evangélica, nenhuma seita, Jesus falou: tu és Pedro. A minha sim, a tua sim. Valorize aquilo que tu tens. Esse é o espírito da vida. E se muitas vezes a morte tem entrado na nossa vida, é porque a gente dá brecha com essas coisas. Não dá brecha para o mal. Fala isso pro teu irmão: não dá brecha para o mal. Não dá brecha. Caminhe, não desista, insista. Caiu, levanta, mas não desista. Vai lá até o fim, até o fim, até o fim. Ontem eu falei em Iracemápolis e vou falar para encerrar aqui. Que toda manhã, nós lá na comunidade, em qualquer uma das nossas casas, nós vivemos o nosso momento de oração, recebemos a Santa Eucaristia, adoramos Jesus na Eucaristia, lemos a Palavra de Deus, fazemos o nosso compromisso de oração na parte da manhã. E quando a gente encerra, eu olho para a cruz, porque que Jesus disse: quem quiser ser o meu discípulo, que tome a sua cruz e me siga. Então quer dizer que você tem uma cruz também? Sim ou não? Pergunta para o seu irmão: você tem cruz? Então eu faço um gesto com os missionários toda manhã. Às vezes o padre vai celebrar a missa para a gente, até o padre entra na dança também, né? Então eu olho para a cruz e falo, olhando para a cruz, eu falo: com nossa vida bendigamos o Senhor. Falo isso. E sabe o que os missionários respondem? Até o fim. Todo dia de manhã nós fazemos essa jaculatória. Com nossa vida bendigamos o Senhor até o fim. Essa cruz, que é a cruz da minha vida também, que eu vou carregar com Jesus, eu quero bendizer a Jesus carregando a minha cruz até o fim. Amém? Então fala isso pro teu irmão: até o fim, meu irmão. Tem gente que vem pedir oração e fala assim: mas será que não vai ter fim isso daí? Dá vontade de falar: até o fim. Até o fim. Caminhe com Jesus, com cruz, dando risada, chorando, cansado, animado ou não. Caminhe com Jesus até o fim. Amém? Esse é o maior louvor que você pode fazer a Deus. E é isso que nós queremos pedir nesse momento. Que a gente busque esta força de Deus intensamente. Busque viver esse Deus intensamente e não desista. Fala isso pro teu irmão: não desista, meu irmão. Eu sempre digo uma frasinha, né? Não desista de Deus, que Deus não desiste de ti, né? Repita isso pro teu irmão: não desista de Deus. Não desista de Deus. Porque Deus não desiste de ti. Não desiste de ti. É isso. Jesus é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade e Ele é a nossa vida. Se você escolher, tem que escolher um caminho. Olhe para Jesus e veja onde Ele está apontando, que você não vai errar.
Não digo que você possa ou não sofrer, mas que você não vai errar, você não vai errar. Porque aonde Deus mostra com o dedo, é aonde eu tenho que ir. É a melhor coisa a fazer. Amém? E que a gente peça essa graça para Ele. Que a gente se coloque na presença desse nosso Deus e peça esta força para Ele até o fim. Até o fim. Tem um santo da igreja que pegaram e falaram assim: nega Jesus. Nega Jesus, porque senão nós vamos matá-lo. E ele dizia: eu não nego. Daí o soldado falava assim: fala pelo menos que você não acredita nele, naquilo que ele disse. Ele disse: pode me matar, mas eu vou dizer até o fim que eu creio. E não é que o soldado desembainhou a espada e meteu a espada atravessando da cabeça de um lado para outro assim. Fincou a espada, a lâmina cortou e ele caiu por terra, mas ainda morrendo, com o dedo ele escreveu: creio, e foi para o céu. Não desista desta fé. Vá até o fim com ela, porque o Senhor é a nossa vitória. Amém? E aquele que crê em Deus, com Deus estará até o fim.